Alô para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Upgrade. Agora você já sabe, na nossa programação, tanto no Upgrade quanto no Breakfast News, tem futebol brasileiro e futebol internacional. Palmeiras e São Paulo estreiam daqui a pouco no Brasileirão. Verdão no Rio de Janeiro diante do Botafogo. O São Paulo recebendo o Paraná no Morumbi. Na Europa, Paris Saint-Germain e Manchester City comemoram títulos mais do que esperados. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você que é apaixonado por esportes. Então, venha conosco. Está no ar o Upgrade desta segunda-feira, dia 16 de abril. Já é noite, conforme o inverno vai chegando, os dias vão ficando mais curtos. Grande abraço a você que curte as nossas redes sociais através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Você que nos ouve pelo celular, pelo tablet, pelo computador, acessando www.radiofutebolclube.com.br. Boa noite, Fábio Salgueiro. Tudo tranquilo? Fala, Carlos Lima. Boa noite. Um abraço a você, ó, amigo apaixonado por esportes. Tudo tranquilo na expectativa, né? Ver se São Paulo e Palmeiras completam aí, de repente, o quarteto paulista conseguindo estrear com vitória no Brasileirão. Vamos ficar de olho. Sem dúvida. Você gosta mais dos dias longos ou curtos, Salgueiro? Eu gosto mais dos dias longos, viu? Muita gente torce o nariz para o chamado horário de verão. Eu admito para você que eu sou muito mais feliz na época do horário de verão. Eu também. Eu não gosto nem de frio e nem de escuridão. Mas vamos lá, olha. o Palmeiras volta a campo hoje, quer dizer, vai fazer a sua estreia no campeonato, mas teve uma notícia ruim, né? Hoje aconteceu uma audiência no Tribunal do Trabalho, na 70ª vara do Tribunal do Trabalho lá no Rio de Janeiro. A juíza que cuida do caso pediu 10 dias úteis para que Fluminense e Scarpa apresentem lá os seus argumentos. Ou seja, por enquanto, o Scarpa continua sem poder jogar pelo time do Palmeiras. O Palmeiras, quando contratou Scarpa, já devia saber que seria assim, né, o Salgueiro? Sem dúvida, né? Prejuízo para todo mundo, para o jogador, para o Fluminense, para o Palmeiras, que foi o interessado. Por isso que eu falo, né, Lima? A gente acompanha mais ou menos o que está acontecendo com o Zeca no Santos também, e eu sempre opto por pedir diálogo, pedir realmente que os clubes sentem à mesa junto com o jogador e tentem resolver o negócio da melhor forma possível, porque é ruim para todo mundo, né? Quando vai para a justiça, quando vira um imbróglio judicial, aí complica demais, né? E o Scarpa fica sem jogar, o Palmeiras tem um prejuízo técnico, o Fluminense tem um prejuízo financeiro que não conta com o jogador também, o jogador, queira ou não, era uma renda que o clube desejava no futuro ter como uma venda dele, como uma negociação dele. Então, a evolução e da gestão, a competência da gestão pede para que os clubes sentem e tentem entrar num acordo. Bom, no campo, Palmeiras com Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, Vitor Luiz ou Diogo Barbosa, Bruno Henrique, Felipe Melo, Lucas Lima, Dudu, Borja e William ou Keno, mas o Borja também não tá legal. Eu tô achando que no final das contas o William e o Keno jogarão a partida de hoje contra o Botafogo. É o que o Palmeiras tem de melhor nesse momento. Você dizia hoje pela manhã que você prefere o Vitor Luiz na lateral esquerda, e você vê como são as coisas, né? O Diogo Barbosa chegou mais badalado que o Vitor Luiz, né? Vitor Luiz já havia passado pelo Palmeiras, não foi muito bem, aí foi emprestado para o Botafogo, arrebentou no Botafogo, voltou meio que assim, né, para ser opção, tal. No fim o cara tá jogando mais do que o outro que veio badalado, Salgueiro. É verdade, Lima, mas eu acredito que o Diogo Barbosa seja até mais jogador que o Vitor Luiz, viu? O problema são os momentos dos jogadores, né? O Diogo Barbosa teve o problema da lesão, e num momento ruim, momento de início de temporada, onde você faz aquela pré-temporada um pouco mais forte, o Vitor Luiz pegou um ritmo, é um jogador bom,
Agora, o Diogo Barbosa também é muito mais jogador. O problema é que o Vitor Luiz está melhor. Até o Diogo Barbosa pegar o ritmo, aí complica um pouco, por isso que eu opto por ele também, assim como eu peço para o Palmeiras ter o Keno na frente, que é um jogador que está contundente, com muita velocidade, jogando muito bem há algum tempo já, merece uma chance de titular. E você disse bem, quem está meio com o farol baixo mesmo é o Borja, né? O Borja pode sobrar para ele de repente, apesar do Roger Machado gostar de jogar com uma referência na frente, com um cara mais fixo. Mas, enfim, o Palmeiras cheio de opções, de boas opções, inclusive, é dos clubes brasileiros aí o que tem mais opção no banco de reserva e opções que todos os treinadores gostariam de ter, né? E eu reafirmo o que eu disse pela manhã, né, Lima? Nesse confronto aí apesar de ser diante do campeão carioca, no caso o Botafogo, o Palmeiras tem a obrigação de largar bem, porque é um time que entra e o título é o limite. Por tudo que foi gasto, pelo peso da camisa, pela história, o Palmeiras tem que cumprir um bom papel, não pode se contentar só com Libertadores, não, e tem que começar com o pé direito. É favorito no jogo, mesmo sendo fora de casa. E dá para dizer o mesmo do São Paulo? Porque o São Paulo joga em casa com o Paraná, que voltou finalmente à Série A depois de um bom tempo, mas o Diego Aguirre, além de não ter o Reinaldo com estiramento no músculo e o Diego Souza com recuperação de amidalite, ele poupa o Petros, o Arboleda, o Trellis e o Lisiero. Aí o provável São Paulo, Sidão no gol, Éder Militão ou Regis, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Júnior Tavares ou Edmar, Jusilei, Hudson e Cueva, Marcos Guilherme ou Lucas Fernandes, Nenê e Valdívia. Tá muito ou esse time do São Paulo, não tá não, Salgueiro? É verdade, Lima, mas a expectativa com o Palmeiras é lá em cima, que o São Paulo é bem lá embaixo, né? Infelizmente, o time do São Paulo, o considerado titular, já tem suas deficiências, já tem seus problemas, né? Principalmente na lentidão do meio de campo, um time mais pesado, um time mais arrastado. Agora, imagina você poupando esses jogadores. Fica muito claro que o São Paulo opta pela Copa do Brasil, tem um jogo de mata-mata decisivo com o Atlético Paranaense. É um jogo duro, vai ter que dar uma resposta positiva, virar uma desvantagem no placar, então tem a sua prioridade. E isso dificulta para o Diego Aguirre, que está ainda se encaixando no São Paulo, né? As suas ideias, os seus objetivos, o que ele espera e quer do São Paulo. O problema é que ele chegou já numa batida de mata-mata direto paulista e depois agora teve a Copa do Brasil também, e o Campeonato Brasileiro é por pontos corridos, é uma outra filosofia, uma outra postura você tem que colocar o seu time para jogar. Enfim, é muito complicada a situação do São Paulo no Brasileirão. São Paulo, para mim, é uma grande incógnita, e para mim o São Paulo tem que observar com atenção a parte de baixo da tabela para depois pensar em alguma coisa mais acima. Vamos aguardar. O São Paulo praticamente acertou tudo com o Flamengo e com o Everton. Faltam aí mínimos detalhes para ele ser anunciado. 15 milhões de reais. Foi bom negócio? Olha, Lima, para o futebol brasileiro é muito dinheiro, né? Assim como 10 milhões de reais pelo Diego Souza, eu também achei uma exorbitância, até pela idade avançada do Diego Souza. Agora, em se tratando do jogador para o São Paulo, eu acho que é um ótimo reforço. Eu gosto muito desse jogador, não entendo como o Flamengo abriu mão do Everton. Eu acho que com o São Paulo ele pode ter um desempenho muito melhor e fazer com que o São Paulo tenha um desempenho muito melhor pelo lado direito, atuando no meio campo para frente. E não entendo sinceramente como o São Paulo consegue, se for uma decisão do Diego Aguirre, se sou presidente do São Paulo, eu contrario ele de repente afastar e deixar de lado o Diego Souza. Por mais que o Diego Souza esteja numa idade avançada, não corresponda diretamente ao que o Diego Aguirre quer do esquema tático, é um jogador que tem que estar no plantel, tem que estar à disposição do time, tem que jogar, porque custou muito e tem qualidade. O São Paulo hoje, que está trazendo o Everton e é um bom reforço, não pode se dar ao luxo de dar um bico, entre aspas, no Diego Souza ou negociar ele, mesmo por um valor mais baixo, não só pelo dinheiro, mas pela qualidade técnica. Se colocar onde ele sabe jogar, ele pode render e ser útil para o time. Bom, só um detalhe em relação ao Borja, não é opção do Roger não, é que ele está com dores no joelho, viu, Salgueiro? No joelho direito. Então é por isso que ele não joga contra o Botafogo, não é dúvida, não é que o Borja não esteja bem tecnicamente, tá, muito pelo contrário, ele é titular absoluto do Roger, né? Mas devido a esse problema, o William e Keno devem formar o ataque ao lado do Dudu, né?
para esta partida de daqui a pouquinho, que nós vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Clube, entre Botafogo e Palmeiras, a estreia do Verdão contra o Alberto Valentim, né? Ex-membro da sua comissão técnica, chegou a dirigir o time em algumas oportunidades e hoje está lá no Botafogo já com um título carioca. No Corinthians, o Roger já chegou para fazer exames médicos, né? Você acha que ele é a solução para a camisa 9 corintiana? Olha, Lima, não seria o cara dos sonhos, né? Sem dúvida não seria o cara dos sonhos. Agora é o seguinte, diante da realidade desse Corinthians e da necessidade e do que tem à disposição no futebol brasileiro, ele pode ser um cara que pode dar um retorno. Ele é um cara que, diferente do Alex Teixeira, que por pouco não fechou com o Corinthians, ele é um cara mais enfiado, é um cara mais de área e é um cara que o Corinthians precisa. É um cara que está muito acima de um Casim, por exemplo, que está lá, não joga, não tem condição de jogar a camisa do Corinthians e aí depois de tentarem muito se tocaram disso. Então ele é um cara que eu acho que o Corinthians, diante do panorama do futebol brasileiro, optou por ele, já havia optado no ano passado, não deu certo, veio agora e eu desejo sorte para ele. E olha, se ele encaixar, esse time do Corinthians deslancha, hein? Porque o time do Corinthians é intenso, é um time eficiente, é um time que sofre, é verdade, sem um 9, mas mesmo assim consegue as vitórias. Então, se tiver um fazedor de gols, como o Jô foi no ano passado, o Corinthians tende a brigar ainda mais firme pelas primeiras posições. Bom, e o Corinthians também tá trazendo o Rony, que é um jogador de 22 anos, pertencia ao Cruzeiro, né? Aí ele foi para o Albirex Niigata do Japão, por empréstimo, na última temporada. Ele foi destaque do Náutico em 2016 com 14 gols em 51 jogos. Só que o clube japonês está dizendo que tem um contrato com o jogador de 3 anos, que o jogador abandonou o clube, aquela coisa toda. Ele está no Brasil desde fevereiro desse ano de 2018. O advogado dele, Dr. Carlos André Lopes, está dizendo que não tem nada de contrato, tá? Enfim. É bom dar uma verificada para não entrar em fria, mais ou menos como o Palmeiras entrou nessa daí do Gustavo Scarpa, né? Contrata o jogador, aí depois de um tempo não pode usar. É melhor dar uma checadinha antes, né? Ah, sem dúvida, né, Lima? Prudência, né? Mais ou menos como o Corinthians teve com o Zeca, né? Chegou a anunciar praticamente o jogador, aí foi dar uma olhadinha no contrato, ou quis fazer um contrato jogando realmente toda a responsabilidade de um rompimento, de repente, na justiça, ou um pagamento de multa na justiça para o staff do jogador. O jogador não aceitou nem o seu staff, e o Corinthians recuou e pagou um mico lá há algumas semanas com relação ao Zeca. Com o Rony a mesma coisa. O problema desses jogadores e seus agentes é que eles vão lá para fora, o jogador não se adapta, não aceita, não quer, faz biquinho e volta e pensa que fica por isso mesmo, e aí é complicado, porque nem todo mundo tem a gestão daqui do Brasil, em que tudo fica para lá, lá é diferente. Então que o Corinthians fique atento a isso. Agora, se nós nos atentarmos apenas ao jogador, é um bom nome para o Corinthians. É um cara que não é de área, ele é de beirada de campo, mas é um jogador bem interessante, novo, seria uma contratação muito boa para o Corinthians, pela idade, pelo custo-benefício, seria uma ótima opção. Mas é como você disse, Lima, tem que ficar de olho realmente no contrato. Sem dúvida. No Santos, uma boa notícia, viu, Salgueiro? Bruno Henrique já está treinando e sem o óculos. Ótima notícia para o Peixe, hein? Essa é uma ótima notícia para o futebol brasileiro, inclusive se você for pensar no produto do Campeonato Brasileiro, né? Com o Bruno Henrique, o Brasileirão se torna muito mais valorizado, porque é um jogador interessante, é um jogador que tem potencial de seleção brasileira. Ele não vai agora, porque não está nos planos do Tite, mas é um jogador que, às vezes ele é meio fio desencapado, mas ele sabe jogar, ele tem muito potencial, é muito veloz, e agora o Santos precisa muito dele. Eu dizia, né, há algum tempo que eu estava muito ansioso, tenho uma expectativa enorme em ver uma linha de frente com o Gabigol, o Sacha e ele. E está chegando muito próximo de vê-los em ação, e aí eu quero ver. O Santos vai ganhar realmente um desempenho muito bom aí na frente, vai ter um upgrade muito bom na cara. Se bem que o Gabigol, a galera tá meio brava com ele, hein? Tá pegando o pé, o cara não tá fazendo gol, os companheiros estão dizendo que ele tá muito fominha no campo, isso não é bom, né? Na verdade o Gabigol é isso mesmo, na verdade, né? Ele gosta de um holofote, ele gosta de uma sobrancelha bem feita, de uma barba bem feita, de tirar a camisa para dar entrevista. O Gabigol é isso aí, ele sabe jogar, né? Mas se ele se conscientizasse realmente, olha, o meu jogar
eu sou um nota 7, ele ia jogar realmente nota 7 com lampejos nota 8. O problema é que ele se acha muitas vezes, né? E no custo-benefício, eu já falei aqui algumas vezes no programa aqui, né, Lima, na programação da Rádio Futebol Clube. Custo-benefício por custo-benefício, o Sacha tem rendido muito mais. Custou menos e tem jogado todas, tem sido um cara importante para o time. O Gabigol ainda não, ficou fora de alguns jogos importantes por causa de cartões bobos, enfim. Mas eu acho que vale apoiar o Gabigol. Ele é um jogador acima da média, que precisa de uma orientação maior, o Jair Ventura colar nele, vigiar ele um pouquinho mais, mas ele tem potencial, ele pode se dar bem no Santos, e agora com o Bruno Henrique, eu acho que vai ter uma democracia, vai ter uma divisão melhor das bolas aí, porque o Bruno Henrique também vai falar, ô parceiro, se você quiser que eu te dê bola, você faz eu sorrir aqui também. Então acho que eles vão trabalhar muito bem essa bola, e eu só espero que o Sacha, o patinho feio do ataque aí, não brilhe mais que os dois. Mas o Gabigol é bom jogador, tem que apostar, Lima. Bom, amanhã a gente vai falar mais sobre o Grêmio, né? Mas só uma pitadinha, porque o Grêmio já está no Paraguai e amanhã tem o Cerro Porteño. É um jogo complicado para o time do Renato. Não pelo poderio técnico do Cerro Porteño, mas jogar em Assunção não é fácil. Então, esses jogos fora, Lima, a gente sabe, né, na América do Sul, aqui é complicado, né? Não só pelo clima hostil, mas pelo fato da estrutura do estádio, pelo fato do time se encorpar lá fora e usar muito da transpiração, às vezes um pouco de violência para poder se fazer presente no jogo, vencer, ser melhor do que o adversário. Então é um jogo muito complicado. Agora tem um outro lado também, né? Esse time do Grêmio, que eu reputo como um dos mais competentes do futebol brasileiro, não à toa é o campeão da América, ele se adapta muito bem a jogos duros assim também. O Grêmio há algum tempo perdeu aquele estigma de ser um time apenas de pegada, aquele time apenas de realmente dividir todas. Não. Ele sabe jogar, tem jogadores importantes, e aí eu cito o Luan, cito o Arthur, cito os jogadores que sabem fazer uma tabela rápida, como o André, que estreou com gol. Agora, se precisar ir para o pau, dividir todas, realmente, o Grêmio se adapta também e vai numa boa, tenho certeza. Bom, e agora vamos virar a página. O assunto agora aqui no Upgrade é o futebol internacional. E nós temos aqui uma dupla participação do Norberto Notari, hoje a primeira falando do futebol português, né? Já que o Porto conseguiu ultrapassar o Benfica na vitória depois do clássico de ontem em Lisboa. Em jogo considerado decisivo, o Porto venceu o Benfica no Estádio da Luz, em Lisboa, e assumiu a liderança do campeonato português. O gol dos Dragões foi marcado pelo mexicano Herrera no último minuto do jogo, ao aproveitar um rebote e acertar o ângulo direito. Agora, o Porto tem 76 pontos, enquanto o adversário, vice-líder, aparece com 2 pontos a menos. Apesar de ainda ter uma vitória a mais, o técnico Sérgio Conceição enaltece a vitória, mas prega humildade para as últimas partidas do Nacional. O resultado acaba por ser justo num jogo intenso contra uma equipa com muita qualidade e que vinha numa série e numa dinâmica de vitória muito interessante e que conseguiu com mérito anular a vantagem que nós tínhamos há bem pouco tempo. Isso também, de certa forma, é um aviso, porque ganhamos este jogo, não ganhamos ainda absolutamente nada. O Sporting aparece em terceiro lugar com 71 pontos e ainda com chances de título. A equipe verde-branca de Lisboa venceu o Belenenses fora de casa por 4-3. Marítimo e Moreirense ficaram no empate por 1-1 também neste domingo. No sábado, o Vitória de Guimarães empatou com o Setúbal por 1-1 e o Boa Vista ficou na igualdade com o Chaves 3-3. O Aves venceu o Feirense por 1-0 e o Estoril conquistou uma importante vitória por 1-0 fora de casa contra o Portimonense. Ainda na rodada, mas na sexta-feira, o Braga, quarto colocado no campeonato português, aplicou uma goleada sobre o Ferreira por 5-1 em Paços de Ferreira. Norberto Notari, da Europa, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes. Que vacilo do Porto, hein, Salgueiro? Tudo bem que é um clássico, tal, aquela coisa toda, mas em casa, né? Tinha um ponto a mais. Se vencesse, abriria 4 de vantagem, deixou escapar uma excelente oportunidade de colocar pelo menos a mão direita na taça, né?
Ah, verdade, Lima. Você quis dizer vacilo do Benfica, né? Desculpa, do Benfica, sem dúvida. Desculpa. Do Benfica. Não, então, esse que é o problema. O Benfica que eu cito, né, não contou com o Jonas, e aí tem um peso enorme, a gente que acompanha o futebol português, e a gente acompanha as campanhas, né, as últimas campanhas, inclusive que deu tetracampeonato para o Benfica, a gente sabe do peso de não contar com o Jonas num jogo decisivo como esse. Agora é o seguinte, né, Lima, num campeonato tão pegado e tão competitivo como o português, onde não todas as equipes brigam, mas essas três primeiras, o Porto, o Benfica e o Sport Recife, são cabeça a cabeça brigando ali pela liderança, são esses clássicos que definem, né, o campeão. E aí o Porto, para mim, ganhou o jogo que tinha que ganhar, porque dificilmente essas equipes elas tropeçam para as equipes menores, para os clubes menores do futebol português da primeira liga. Então, o Porto mostrou força, venceu fora de casa e venceu o jogo, sem dúvida nenhuma. Para o Benfica agora buscar realmente o pentacampeonato vai ficar muito difícil. Está dando toda a pinta, viu, Lima, que o Porto vai quebrar essa sequência do Benfica. É provável, a disputa está aberta? Ainda está, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o Porto ganhou o jogo que tinha que ganhar. E só mais um adendo, Lima, impressionante, né? A gente acompanha aqui no futebol brasileiro, os times que chegam perto de 70%, 72% de aproveitamento bate campeão. O Porto hoje está com quase 85% de aproveitamento. O Corinthians chegou nesse aproveitamento naquele primeiro turno ano passado, que foi surreal, onde o Corinthians conseguiu vitórias assim maravilhosas, uma sequência de pontuação muito grande, totalmente fora da curva do que é o brasileiro por pontos corridos aqui no futebol brasileiro, mas chegou perto disso. O Porto está lá com 85% quase de aproveitamento, para você ter uma ideia da campanha do Porto no Campeonato Português. Quem, assim, encurtou um pouco a distância, porque se o Benfica tivesse vencido, a distância continuaria a ser de 6 pontos. Mas como o Benfica perdeu, caiu para 5 a distância entre o Sporting e o primeiro colocado, que agora é o Porto, né? Então o Sporting está a 5 pontos do Porto. Ainda restam 8 rodadas, quer dizer, matematicamente até o Sporting está na briga aí, quem sabe, né? Difícil, mas numa dessas, né? Na próxima rodada o Sporting recebe o Boa Vista, o Porto recebe o Vitória de Setúbal e o Benfica vai jogar fora contra o Estoril Praia, que está na penúltima colocação. O problema é que às vezes você pegar time que está ali com a faca no pescoço, né, para não cair, às vezes é até mais difícil do que jogar contra a equipe que está com assim, lá na parte intermediária da tabela. Bom, dois títulos mais do que aguardados, né, aconteceram nesse fim de semana na Europa, né, o Manchester City e o Paris Saint-Germain. Como o Notário acabou de falar do futebol português, eu vou deixar o Notário esperando um pouquinho para falar do futebol inglês. E vamos falar aqui do Paris Saint-Germain. Tudo bem que a gente imaginava que o Paris Saint-Germain fosse ser campeão, com várias rodadas de antecedência, aquela coisa toda, tal. Agora, 7-1 sobre o Mônaco, segundo colocado, sem o Neymar, aí impressionou e muito, hein, Salgueiro? Impressionou, e Lima, você pode analisar o seguinte também, né, que é um ponto fora da curva ou realmente é algo que revela a fragilidade da Liga Francesa. Isso é muito ruim para o produto, né, campeonato francês. Você fazer 7-1 em cima do vice-colocado não mostra apenas sua supremacia, para a torcida é uma festa, mas para a competição não é legal. E sobretudo se você for ver que o Paris Saint-Germain conseguiu isso sem o Neymar, né? O Paris Saint-Germain tem um bom time, ficou no caminho na Liga dos Campeões, infelizmente pegou o Real Madrid. Quando você pega o Real Madrid na Liga dos Campeões, você parece estar fadado à eliminação mesmo, é impressionante como o Real Madrid é forte. Agora, por outro lado, é aquela coisa, né? O Paris Saint-Germain sobra muito no campeonato francês, não existe um rival direto que pode fazer frente ao Paris Saint-Germain, e se nós pegarmos as principais ligas do planeta bola, a gente acha que só o campeonato francês que apresenta isso mesmo. Os outros campeonatos sempre tem uma ou duas equipes que podem fazer frente àquele bicho-papão, né? Agora, na Liga Francesa, esse 7-1 escancara que não tem condição mesmo, e o Paris Saint-Germain vai seguir sobrando. E quem estava rindo à toa ontem, sem dúvida nenhuma, era o homem que assina o cheque, né? O Monsieur Nasser El-Khelaifi, que é o todo-poderoso, o dono, podemos dizer assim,
do Paris Saint-Germain. Très heureux aujourd'hui, très fier. On a ce 7e titre pour le club. Pour moi, 5e, je pense que c'est quelque chose de magnifique. Estou muito feliz, muito orgulhoso pela conquista do 7º título da nossa equipe, o 5º meu. Os jogadores honraram a camisa, mas é importante destacar que a temporada não acabou. Ainda temos a Copa da França, vamos lutar por ela. Agora, fazer 7-1 no Mônaco e conquistar o título foi simplesmente uma noite perfeita. Pelo menos ontem ele sorriu. Mas, ô Lima, tenho certeza que ontem ele sorriu, sem dúvida nenhuma, mas ele trocaria o 7-1 e trocaria o Campeonato Francês pela Liga dos Campeões, sem dúvida nenhuma, viu? Ah, sim, não, ele na sequência, ele foi questionado sobre a Liga dos Campeões, e ele disse que não adianta ficar chorando, assim, se fosse passar para o português, né, falando assim a linguagem do futebol, não adianta ficar chorando leite derramado, né, o que passou, que eles têm que olhar para frente e que ele tem que trabalhar para montar um time que chegue mais longe na Champions League na próxima temporada. Ele falou, não adianta ficar aqui lamentando, chorando, já acabou, já passou, já era, né? Então a gente tem que se ater ao que nós temos hoje, né, no presente, que é esse título, o título da Copa da França, que pode chegar, e o Paris Saint-Germain também já ganhou a Copa da Liga, então ele pode fazer aí a tríplice coroa, e no ano que vem, quem sabe, contratar mais um Neymarzinho ali. Não existe outro Neymar, mas vai continuar reforçando o time até chegar o dia do Paris Saint-Germain dar a volta olímpica. Mas você vê, o Chelsea gastou um monte de dinheiro e demorou para conseguir conquistar a Champions League, mas conseguiu. Acho que essa é a meta do PSG também. É verdade, inclusive quem gastou bastante também foi o City, até com o Pep Guardiola, o maior técnico da história do futebol no momento, no futebol atual, né? E não bateu também campeão. É aquela coisa, Lima, você disse bem, a gente não sabe precisar quando, mas chegar uma hora que vai bater. E tá certinho o discurso do grande comandante aí, o cara que assina o cheque do Paris Saint-Germain, porque é o seguinte, né? Que life. Ganhou a Liga Francesa, perfeito. Tem a Copa da França agora, então não ganhou a Liga dos Campeões, mas ganha os outros campeonatos, está tudo certo, tem que pensar dessa forma mesmo. E aquela coisa, né? Você vai disputando a Liga dos Campeões. Chega uma hora que você vai bater campeão. Você não sabe precisar quando, mas você vai pegando o ritmo da competição, você vai pegando o gosto, você vai pegando o jeito de disputar e chega uma hora que bate. Sem dúvida nenhuma. E o City também está comemorando um título que todo mundo aguardava, inclusive já era para ter acontecido na semana passada. Aí perdeu de virada para o United, adiou a festa. E nesse fim de semana, que era improvável, né, porque o City jogava fora contra o Tottenham, né, jogou em Wembley, e o Manchester United jogava em casa, então parecia que não seria esse fim de semana ainda que matematicamente o City colocaria a mão na taça. Mas como o futebol é aquela chamada caixinha de surpresas, né, já diria minha vovó, o que aconteceu? O City foi a Londres, fez 3-1 no Tottenham, né? E o Manchester United conseguiu a façanha de perder para o West Bromwich em casa por 1-0. Conclusão, Manchester City campeão inglês. E o Notari fala também sobre o título da equipe de Pep Guardiola. Após tropeço do Manchester United de José Mourinho, a Inglaterra tem seu novo campeão, o Manchester City. O time perdeu em casa para o West Brom por 1-0. A equipe de Guardiola venceu no sábado, mas em caso de vitória do rival, teria de adiar a festa, possivelmente para a próxima rodada. Mas o City fez 3-1 no Tottenham fora de casa, com gols de Gabriel Jesus, Gundogan e Sterling. O fato é que a conquista era questão de tempo pelo número de pontos que o City conquistou durante o torneio e veio com 8 rodadas a serem disputadas. É o 5º título do Manchester City na Premier League e o último havia sido na temporada 2013-2014.
O United ainda não está garantido na segunda colocação, já que o Liverpool tem um ponto a menos, apesar de ter um jogo a mais. E o técnico José Mourinho, muito contestado nesta temporada, se defendeu quando cobrado sobre as responsabilidades do seu time no título. De acordo com o português, o título do City não foi o resultado da derrota do Manchester United. I don't know if I was the first or if I was the second or the third, but I congratulate them face to face when I had the chance to do it. I knew that sooner or later that would be. And if I was in that position, I would be very upset if somebody says that they won the title because Manchester United lost against West Bromwich Albion. They won the title because they were the best team, because they won a great amount of points. They lost only 2 matches because they were the best team. That's the reason why they were champion. Então você ouviu o Mourinho, técnico do Manchester United, declarando que os méritos do título são do Manchester City. Ainda na rodada deste domingo, o Newcastle venceu o Arsenal por 2-1. No sábado, o Liverpool venceu o Bournemouth por 3-0, com mais uma excelente participação do egípcio Mohamed Salah, que marcou um tento e chegou a 30 gols, se mantendo firme na artilharia da Premier League. O Burnley venceu o Leicester por 2-1. O Crystal Palace levou a melhor sobre o Brighton, 3-2. E o Huddersfield ganhou do Watford por 1-0. O Swansea empatou com o Everton, 1-1. E fora de casa, o Chelsea venceu o Southampton, 3-2. Nesta segunda, tem o West Ham e Stoke City. Norberto Notari, da Europa, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes. O Mourinho, ele falou o seguinte: o City não ganhou o título porque o United perdeu o seu jogo. O City ganhou o título porque foi o melhor time da temporada, foi o time que mais venceu, só perdeu 2 partidas, então foi por tudo isso. E nesse ponto o Mourinho está certo, não é, Salgueiro? É claro, os resultados combinados do fim de semana deram o título com 5 rodadas de antecedência para o City, mas não foi isso que especificamente fez o City ser campeão, né? É uma campanha realmente espetacular, 28 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 93 gols a favor, 25 contra, um saldo de 68. Indiscutível. Os números não tem como contestar, né, Lima? E o Mourinho, eu entendo ele, porque ele tem que ressaltar isso aí, porque senão querem jogar na conta do United uma coisa que não dá para jogar, né? Ele tem que esperar, tem que aguardar um pouco. Agora, é fato que a temporada para o Mourinho é uma tragédia, né? O que ele tem que explicar aí de reveses sofridos. E outra coisa também, o Manchester United, ele é o vice-campeão da Liga Inglesa, ou ele está, né, como vice-campeão no momento, mas o Liverpool está muito colado com 70 pontos, ele está na segunda colocação, mas é uma equipe que eu acho que, inclusive, ela é abaixo do Liverpool. Então, e até do Tottenham. O Manchester United, para mim, não faz minha cabeça. Eu acho que o Mourinho tem sérios problemas com o time, não só de relações, de entrar em conflito com o Pogba e tal, mas eu acho que há uma deficiência técnica também no Manchester United. A gente sabe que já tem umas mexidas internas, umas negociações acontecendo. O Bale pode ser, de repente, que jogue lá. O Gelson Martins, que é destaque do Sporting, pode ser um cara a vir jogar também no Manchester United. Enfim, eu acho que o time do Mourinho tem que se encorpar realmente. Ele adota um discurso diplomático, mas é fato que a temporada para ele foi muito ruim também. E ele também disse o seguinte, que ele ficaria muito chateado se ele fizesse a campanha que o Guardiola fez e alguém atribuísse a derrota de um adversário o título, que ele não gostaria de ser questionado sobre isso e que, quando ele tiver a chance, ele vai pessoalmente dar os parabéns a Pep Guardiola, que também não poupou elogios aos seus comandados. Team was so good during 8 months. That is unrealistic. It wasn't realistic in the beginning. It just what they have done. They deserve all my respect for these players. What they have done this season is unbelievable. O que eles fizeram nessa temporada foi inacreditável. Foram 8, 9, 10 meses espetaculares e esse grupo tem todo o meu respeito. Eles fizeram uma coisa que era assim, fora da realidade, né? E eles conseguiram, portanto o grupo está de parabéns. Ele resumiu assim, de uma forma curta o que foi o City ao longo de toda a competição, né?
Ele deu os parabéns para os comandados dele, porque realmente a campanha do City é uma campanha maravilhosa e ela ganha um peso ainda maior, Lima, porque a gente sabe da competitividade que é a Liga Inglesa, né? Para mim é a mais importante realmente da Europa, e o City deu uma resposta muito positiva, né? É um time que nos pontos corridos vai sobrar, porque tem muita qualidade, tem o Pep Guardiola conseguiu dar uma plasticidade para o tipo jogo do City impressionante, né? Então a gente tem gols na temporada aí maravilhosos que mostra realmente uma equipe sabendo trocar a bola, tendo infiltração, tendo a aproximação, a tabela, enfim. O City mereceu demais essa conquista. O City que ficou no caminho e perdendo justamente para o Liverpool na Liga dos Campeões, que era uma obsessão, continua sendo uma obsessão do time inglês, na Liga bateu o campeão e não pode ser minimizada essa conquista, não. Realmente tem que ser ressaltada. Parabéns para o Pep e para também os seus comandados. Muito bem, então daqui a pouco pro amigo que é apaixonado por esportes, a partir das 19h45, tem Botafogo e Palmeiras, a estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Um abraço, hein, Salgueiro? Ô Lima, até a próxima, boa jornada aí para vocês. Valeu. Fique ligado, a qualquer momento tem o Click Time na programação da Rádio Futebol Clube. Se você quiser ouvir de novo, ou se não conseguiu ouvir o programa por inteiro, o upgrade de hoje, não tem problema. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast e você ouve quando quiser, na hora que puder. Grande abraço, até a próxima. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.